falando de economia. Fala de economia. Não basta pensar na economia. Economista. A economia encolheu. Assuntos da economia. Cara, economia. Olá a todos, aqui é a Luísa Pinesi, economista da XP. Sejam bem-vindos a mais um episódio do EconoCast, nosso bate-papo de economia quinzenal com a equipe de analistas da XP, onde nós comentamos sobre cenário macroeconômico e tudo de mais importante relacionado no Brasil e no mundo que vem saindo aí nas notícias, né? E aqui vale falar que esse é o último episódio do ano, então nada mais justo do que a gente começar a comentar do que esperar para 2026, né? O que a gente está vendo aqui para o ano que vem. Ano que vem é um ano agitado, um ano como esse, mas acho que tem uma coisa muito importante e diferente aqui que vai acontecer no ano que vem, que são as eleições presidenciais aqui no Brasil, né? Achei que você ia falar Copa do Mundo. Pode ser também. É importante, né? Tá ali nos tops do que vai acontecer, mas para isso trouxe o Paulinho. Paulinho, se quiser comentar sobre a Copa do Mundo, pode também. Talvez seja mais fácil. Convidamos você para comentar sobre um pouco do que a gente espera para as eleições, né? Pessoal, Paulinho, ele é head do time de análise política aqui da XP. Das últimas vezes, né? A última vez que você participou do EconoCast foi no final de 2024, então acho que vale boas-vindas novamente, né? Obrigado. Ao nosso episódio. Você participou, era o Francisco, que estava aqui de mediador, que era do time aqui, e junto com o Paulinho, o Caio Megali, também economista da XP. O Caio, ele tá sempre aqui conosco nos episódios e sempre ajudando a entender e interpretar, passar tudo que o Paulinho ou todos os convidados falam para economia e como que o mercado tá vendo isso. Então, bora lá? Bora falar de política? Vamos, né, Luiz? Até porque nas últimas 2 semanas os mercados meio que viraram de cabeça para baixo, com as notícias da indicação de Flávio Bolsonaro como candidato. Acho que vale a gente começar por aqui, né? Paulinho, conta aqui pra gente um pouco como é que você leu esse movimento. É um balão de ensaio, como dizem alguns, a candidatura para valer? Como é que as outras peças ali se reorganizam? Se tem algum efeito na esquerda também. Conta um pouquinho pra gente. De novo, obrigado por estar aqui. Obrigado e nos vocês. ajudar a entender esse momento que realmente está turbulento. Obrigado vocês pelo convite, Luísa, Caio. É um prazer estar de volta aqui depois de um ano, quase, um pouco mais de um ano até. Acho que foi uma mudança, um encaminhamento numa direção diferente da que o mercado esperava que acontecesse, né, Caio? A gente tinha ali, desde que a inelegibilidade do Jair Bolsonaro fica evidente ali, nem por causa do processo do 8 de janeiro, né? Lá atrás, por conta da eleição de 2022 ainda, acho que se deflagra uma disputa ali entre grupos distintos para ver quem ficaria com o espólio ali do Bolsonaro nessa eleição de 2026. Tem nuances, evidentemente, entre os grupos, intersecções e tudo mais, mas acho que o mais fácil ali para classificar seria um grupo que defendia uma candidatura da própria família, né? E os partidos de centro ali que caminhavam numa direção diferente, que preferiam o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E acho que o mercado tinha muito a expectativa de que esse grupo fosse ser o vencedor dessa disputa, né? E me parece que esse grupo ali começou a olhar para as pesquisas, olhar o cenário ali de 2026 e construiu um caminho que deixava a família um pouco à margem ali do que se esperava, tanto para a eleição, do que se esperava, eu digo do que a família esperava, tanto para a eleição quanto para 2027, né? Começou a construir caminhos, porque quando olha para a pesquisa a gente vê que a rejeição ao nome do Bolsonaro ainda é uma rejeição muito forte e tudo mais, e começou a fazer uma divisão ali, imaginar que poderia ganhar a disputa de 2026 e governar 27, talvez com uma participação menor da família ali do que a família tinha de expectativa. Isso aliado a outros episódios ali internos de desgaste, a gente menciona ali o que aconteceu no Ceará, em que houve uma desavença, né, ordens distintas ali sobre como o grupo se comportaria na eleição do Ceará e tudo mais, nos parece ter sido suficiente para precipitar ali o anúncio por parte do próprio Flávio Bolsonaro de que ele tinha sido escolhido pelo pai para fazer a disputa e a candidatura na eleição presidencial de 26. Por conta dessa disputa que a gente vem acompanhando, não só eu, nosso time inteiro ali, né, com uma percepção de que essa disputa pela posição de candidato do Jair Bolsonaro ali existia e tudo mais, a gente tratou esse anúncio como um anúncio a sério, no sentido de que é uma
tentativa de construção de candidatura que está de fato posta e não só uma coisa para negociar ali uma saída alternativa a alguma coisa do gênero. E essa percepção foi se confirmando ali nesses 15 dias, né, que nos separam ali do anúncio do Flávio no dia 5 de dezembro. A tração foi ganhando tração, essa candidatura nesse período. A exposição toda que o Flávio se provocou ao fazer esse anúncio acabou se refletindo também numa melhora inicial nas pesquisas. Acho que as pesquisas trazem dados ali para quem quer olhar dos dois lados, né? Ao mesmo tempo em que ela traz essa melhora inicial, ela reafirma ali uma rejeição maior sobre o Flávio do que sobre outros candidatos desse campo, o que pode ser um problema ali quando a gente for olhar para a eleição em si, mas é fato que tem elementos ali que justificam, né, essa atração que o próprio Flávio tem dado à sua candidatura nesse curto espaço de tempo ali desde o anúncio. Nos parece ali que entrando para 2026 ainda tem tempo para essa tentativa de construção avançar, né? Acho que todo mundo ali do entorno do próprio Flávio e dos grupos todos ali tem tratado a partir de então essa construção como uma tentativa séria, mas evidentemente a formalização disso vai acontecer só lá na frente, né? A formalização formal, de fato, acontece ali de julho para agosto só, né? Que é quando os partidos precisam registrar as candidaturas no TSE. A gente tem um prazo anterior a esse, que é um prazo relevante, porque aquela candidatura que eu mencionei como sendo a preferida desse grupo de centro, a do Tarcísio, ela precisa existir a partir de abril, né? O Tarcísio, como governador de São Paulo, se quiser concorrer a algum outro cargo, precisa deixar o governo no comecinho de abril. Então esse é o prazo definitivo ali para saber se ele vai ou não, e acho que nesse período de 3, 4 meses que nos separa ali desse momento, a gente vai ter reavaliações constantes para saber se a candidatura é uma candidatura com chance de vitória de fato, a candidatura do Flávio, ou se eventualmente alguma coisa que possa acontecer nesse meio tempo vai mostrar uma fragilidade muito grande que possa fazê-lo repensar essa posição. Mas nesse período, o que nos parece, o cenário com que a gente tem trabalhado é o cenário de que a tentativa de construção é concreta, é real, a ver se ela fica de pé nesse período de 3, 4 meses entre o anúncio e esse momento derradeiro ali, que é o da definição e decisão do Tarcísio de sair ou não do governo. E assim, Paulinho, no momento que a gente grava esse podcast, né, uma semana agitada lá no Congresso, né, a última semana ali antes do recesso, eles têm algumas coisas a votar, acho que tem o orçamento de 2026, por exemplo, para votar, mas já foi aprovado ali corte de benefícios fiscais, aumento de taxação de bets, fintechs, JCP e também o PL da dosimetria, né? Que era uma dúvida ali se ia ser aprovado esse ano ou ia ser postergado para ser votado no ano que vem. E o mercado, inicialmente, ele estava linkando, né? Fazendo a ligação com a aprovação do PL da dosimetria. Pode ser que o Flávio ele acabe deixando, né, de ser candidato. Eu queria entender um pouco qual que é a análise de vocês sobre isso, né? Vai ser concreto mesmo ou se né, com a sanção ali do presidente agora, que é o que falta, pode ter alguma mudança? A gente não estava enquadrando a discussão do PL da dosimetria como uma moeda de troca a permitir a retirada da candidatura do Flávio, tá? Ela teve uma coincidência de momento, apesar de já ter vindo da articulação, ter começado um pouco antes ali do anúncio do Flávio, a votação acontece logo na sequência, mas a maneira como a gente está enquadrando, essa coincidência de fatos, essa sequência de episódios, no final das contas dá algum discurso ao Flávio de ter conseguido fazer com que isso seja aprovado logo à sequência ali do anúncio do próprio nome. E se você for pensar ali num argumento que muita gente faz de que o risco da derrota do Flávio é manter o pai preso por mais tempo, o PL da dosimetria aprovado, se tiver implementado, ele inclusive reduz o custo dessa derrota do Flávio, porque em vez do pai passar ali X anos preso a partir da condenação, se o projeto da dosimetria estiver em vigor, o pai vai passar X menos Y anos preso, ou seja, ele reduz o custo de uma eventual derrota do Flávio. Por isso não nos parece ali ser um grande acordo o fingimento do lançamento da candidatura do Flávio em troca da aprovação da anistia para que na sequência ele retire e a vida siga como estava antes. Nos parece ali uma sequência de episódios que no final das contas pode até dar um pouco mais de fôlego ali à candidatura do Flávio, tá? Lembrando, essa definição é uma definição que vai ficar para o ano que vem, né? Apesar da aprovação agora, a tendência ali é que o presidente Lula use o tempo que lhe é permitido
permitido para tomar a decisão sobre tempo? são 15 dias úteis que ele tem, mas que ele tome a decisão já, a perspectiva é que ele vete, né, esse projeto de lei. A própria Secretaria de Relações Institucionais da Presidência ali se manifestou no sentido de criticar a posição da liderança do governo no Senado, de ter permitido, entre aspas, a votação. Então a tendência toda ali é de um veto. Esse veto só vai poder ser analisado no retorno dos trabalhos do Congresso ali em fevereiro, né? Portanto, a decisão vai acabar ficando para o ano que vem da implementação disso mesmo, e a partir da aprovação desse recálculo das penas por parte do Supremo. Mas a gente vai passar pelo menos ali janeiro e o começo de fevereiro com isso ainda pendente, tá, Luiz? Então a nossa perspectiva é que a aprovação vira discurso para o Flávio, e a implementação, a eventual implementação dessa redução de pena acaba reduzindo o custo de uma eventual derrota dele, caso ele decida manter a candidatura. Paulinho, a esquerda, o presidente, como eles veem esse processo? Saíram algumas notícias dizendo que o Palácio está comemorando, né, quando saiu o Flávio. As pesquisas mostram o Flávio competitivo. Uhum. Os governadores ainda não foram abandonados. Como é que a esquerda está lendo esse A esquerda tem tido um movimento curioso, Caio, porque não houve até agora uma movimentação das armas e da guerrilha na direção do Flávio. A sensação é que a esquerda tem deixado a coisa andar um pouco, aí com as teorias de que talvez perceba uma fraqueza maior na candidatura do Flávio, a ponto de não causar dano agora, deixar ela se consolidar para voltar as baterias para ela lá na frente. O fato é que o governo parecia se preparar para um discurso um pouco mais pautado ali no dia a dia da economia e tudo mais, deixando um pouco de lado aquela discussão que foi feita em 2022 sobre democracia e etc, que me parece que pode voltar ali a ser um elemento de discussão com a chegada do Flávio. Mas o governo parece interpretar ali, pelo menos por agora, que a candidatura do Flávio é uma candidatura que parte de um ponto de rejeição um pouco maior do que a candidatura do Tarcísio partiria eventualmente, ainda que haja desconhecimento e uma série de discussões que a gente poderia aqui passar muito tempo fazendo sobre atributos positivos e negativos da candidatura do Flávio. Tem o fato dele trazer consigo o sobrenome, o que poderia dar a ele um ponto de partida maior do que o de outras candidaturas. Aí você vai fazer isso em relação à rejeição, que ele também atrai do nome, para ver qual é o saldo disso. Tem a discussão sobre a tentativa dele de moderar um pouco o discurso e de se oferecer como uma figura mais moderada da família, né? O Bolsonaro que tomou vacina, ele próprio se apresentou dessa maneira em algumas entrevistas. Tem uma série de discussões, mas fato é que para o governo parece abrir um flanco de discussão diferente ali, a presença do sobrenome na campanha, mas o governo parecia preparado para fazer uma discussão mais pautada ali sobre economia, sobre discussão de mercado de trabalho, aquela discussão de proibir a escala 6 dias de trabalho por um dia de descanso e partir para uma escala 5x2, 4x3, fazer a discussão da tarifa gratuita de transporte público de ônibus, né, que é outro ponto ali que eles estão tratando como um ponto aspiracional de discussão sobre mercado de trabalho e dinâmica de trabalho para o ano de 27. Me parece que a ideia do governo era discutir mais nessa direção, né? Isenção do imposto de renda, aquela promessa de campanha do Lula de colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Me parece que esse era o caminho que o governo estava se preparando e, por enquanto, tem deixado o avanço da candidatura do Flávio meio à margem ali, talvez para voltar as baterias de fato para ela depois que ela se tornar irreversível. E nesse sentido, acho que tem duas coisas que eu fico em dúvida. Assim, você acha que pro ano que vem, principalmente parte da direita, você acha que pode vir uma direita dividida ali nas chapas, né, que vão se formar e que eles vão anunciar, e que se existe a possibilidade de vir um antissistema, né, algo como foi aqui no governo, aqui em São Paulo, o Marçal, por exemplo, né, no município. Olha, Luiz, a gente tem algumas candidaturas de direita ou de centro-direita postas hoje em dia, né? A gente tem os 4 governadores ali que deixam os mandatos, os segundos mandatos agora, e que todos eles, de uma maneira ou de outra, se apresentam ali como pré-candidatos à presidência da República. 2 deles são, inclusive, do mesmo partido, né? Que é o Ratinho Júnior, do Paraná, e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ambos do PSD. Os 2 se apresentam como possíveis pré-candidatos. Romeu Zema, de Minas Gerais, do Novo, também tem se colocado
anunciado como pré-candidato, e o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, do União Brasil, é o quarto dos governadores ali que se apresenta como pré-candidato. Renan Santos, do partido recém-fundado Missão, né, originado pelo MBL, também é um candidato que se apresenta e que incorpora ali esse discurso de antissistema e de contestação, alguém que não é da política, um outsider e tudo mais, que também tem se colocado, além da candidatura do próprio Flávio. Posso eventualmente ter esquecido ali alguma das pré-candidaturas, essa formalização só acontece no ano que vem, então a gente ainda não tem todo mundo anunciado, formalizado, registrado, né? Isso só vai acontecer no ano que vem, mas a gente tem pelo menos essas candidaturas ali postas, o que indicaria uma dificuldade de que todos caminhem juntos desde o primeiro turno. Obviamente composições vão ser feitas, partidos políticos que hoje estão dando janela e espaço para alguns desses governadores podem tomar um caminho diferente no sentido de fazer composições e impedir a saída de alguns deles, mas acho difícil que haja uma união de pronto ali de todo esse grupo. O que parece mais provável ali é que todas elas sejam lançadas, pelo menos extraoficialmente, no período ali de pré-campanha, e ali a sequência de pesquisas e articulações e composições vai ditar quem é que vai estar, de fato, na urna no primeiro turno, mas acho muito difícil que haja uma união completa ali de todos esses nomes, já de cara, para ter um único candidato a enfrentar o governo. Bom, Paulinho, muito obrigada, né? Acho que explicou muito bem pra gente aqui. Ademais, acho que Caio vale chamar ele pro início do ano que vem, né? Pra ver o que mudou. Sem dúvida, já tá pré-convidado aqui. Exato. Mas acho que vale também a gente falar um pouco das reações de mercado, como o mercado tá vendo isso e como que ele tá reagindo, né? Acho que faz umas 2 semanas o câmbio, ele mexeu um pouco, né? Tava ali rodando em torno de 5,30, foi para 5,50. O que aconteceu? Como que o mercado está vendo e como que isso também pode influenciar nas decisões de política monetária para frente, né? A gente teve ata, teve RTI essa semana, reforçou nosso call ali que o início do ciclo de cortes da taxa Selic vai começar em março, mas assim, como que isso pode mudar, né? Então, explica um pouco pra gente. Boa, não, é isso, assim, até o Flávio Day, digamos, o dia que foi anunciado ali, a taxa de câmbio vinha muito firme, em torno de 5,30 já há algum tempo, depois de uma boa valorização durante o ano, estava ajudando bastante na inflação, está ajudando bastante na inflação, não só isso, né, alimento que está caindo no mundo inteiro, e está caindo aqui no Brasil também, importações da China, né, de produtos manufaturados, enfim, tem vários fatores ajudando a inflação, mas o câmbio é um fator fundamental. E daquele momento até agora, o câmbio sai de 5,35, 5,30 e pouco, e vai a 5,5. Né? Não é um movimento brutal, né? Acho como que aconteceu no final do ano passado. Isso, né? Não, é um movimento ainda controlado, digamos, é uma reprecificação, até porque está muito longe, né? O Paulinho acabou de descrever os timings aí, a gente está muito longe ainda do processo eleitoral, da definição de candidatos, mas temos um novo patamar de câmbio. O Banco Central tomou a decisão de dezembro, fazendo projeções com base num câmbio de 5,30, 5,35 para ser mais exato, que era a média dos 10 dias anteriores ali à reunião do Copom, é assim que ele sempre faz. Com este cenário e taxas de juros caindo a partir de março, que é o que está lá no relatório Focus, o Banco Central chega no horizonte relevante, onde ele está mirando a inflação em 3, chega em 3,2. Né? Ou seja, está quase lá. E ele até usa uma semântica de que, olha, a inflação está acima da meta ou está ao redor da meta. A partir de quando está acima da meta e a partir de quando está ao redor da meta. É muito difícil de precisar, mas o que eles sinalizam ali é 3,5, 3,4 é acima da meta, 3,1, 3,2 é ao redor da meta, a meta é 3, né? Então, ele está lá com 3,2, é mais para perto da meta aqui. Só que, de novo, ele rodou com 5,35 de câmbio. Se ele rodar com 5,50, já sobe um grãozinho a mais, já vai para 5,30. Com os juros começando a cortar em março. Essa é a trajetória que ele coloca lá. Então, quando eu olho para esses números e olho para o que está, e leio o que ele tem escrito nos relatórios formais, é o seguinte: as coisas melhoraram, mas ainda estão muito acima da meta. O mercado de trabalho desacelerou, mas está muito apertado ainda. Expectativas desancoradas. As expectativas melhoraram, mas seguem desancoradas e muito acima da meta.
Então, é todo um sinal de que, olha, esperar um pouco mais, quero ter mais certeza aqui dessa pilotagem. O presidente Galípolo deu uma entrevista coletiva hoje, né, nós estamos gravando aqui no dia que saiu o relatório de política monetária, na quinta-feira. Que dia é hoje mesmo? Dia 18. Nós estamos gravando isso aqui no dia 18, na quinta-feira, dia que saiu o relatório de política monetária, e como é tradição, depois da publicação do relatório, o presidente Gabriel Galípolo foi ao microfone e faz uma entrevista coletiva, mas ele reforça que janeiro ainda está bem aberto, né? Apesar de todos esses números que eu mostrei aqui, do que está escrito na ata, ele fala, olha, a gente ainda vai ver, se os dados forem bons, está tudo aberto. É mais ou menos isso que ele diz. Então, o mercado vai ficar ali em dúvida entre janeiro ou março, mas, francamente, acho que isso importa pouco, né? Eu acho que ele vai ter espaço para cortar juros, pelo menos uns 2 pontos percentuais ao longo do ano que vem, antes do imbróglio eleitoral começar a deixar o cenário mais nebuloso. Agora, a gente vai precisar acompanhar de perto essa dinâmica recente aqui do câmbio, porque o dólar lá fora, ele pode se valorizar um pouco mais, né? Voltar a se valorizar. Um processo de incerteza eleitoral com valorização global do dólar, que é o que pode acontecer no início do ano que vem, talvez a nossa taxa de câmbio desvalorize mais e segure muito o espaço aqui para o Banco Central. Ele vai cortar, mas talvez ele não corte muito, né? Mas assim, previsão do dólar é dificílima, tem que saber o que vai passar pela cabeça do Trump, pela cabeça do Maduro, pela cabeça do Xi Jinping. Eu prefiro parar para ver. O que a gente consegue enxergar com ou sem Flávio? Inflação melhorou, atividade está equilibrada, ou está se reequilibrando. A gente não precisa mais de juros de 15%. Se ele vai começar a cortar em janeiro, março ou abril, vai ser uma decisão ali do Banco Central na hora. Eu até acho que ele vai querer segurar um pouquinho mais para mostrar, não, eu sou aqui o guardião da moeda, quero a inflação mais baixa. Eu acho que ele até vai um pouco nessa linha, mas enfim, o que eu falei, muda pouco. Ele vai ter um espaço para cortar a taxa de juros no primeiro semestre do ano que vem, talvez no comecinho do segundo, mas a partir daí, gente, isso é a névoa eleitoral. A gente sabe que precisa ser feita uma reforma fiscal importante a partir de 27. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a ministra Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, portanto, quem mais entende de orçamento em Brasília é ela, né? Ela e a equipe, e ela tem sinalizado que, olha, temos que fazer reformas. Então, acho que o mercado vai bem onde a vista alcança aqui, que a inflação está caindo, a atividade moderando, o Fed vai cortar juros de novo, então está tudo legal. Mas quando a gente estende o horizonte de análise, já fica mais difícil prever tanto para onde vão os mercados, quanto para quem vai ganhar a Copa do Mundo. Alguém quer falar quem vai ganhar a Copa do Mundo? Faço essa. Brasil, né? Vamos lá, então, pessoal, é isso que nós temos que esperar para 2026. Lembrando que a gente acabou de postar um relatório com perspectivas não só de economia, política, mas da parte de estratégia, alocação, né? Tudo falando, análise de todo o time, é o principal relatório aqui da área de research sobre o que esperar para o ano que vem, né? E não só isso, tem o nosso podcast irmão aqui, o Expert Drops, a gente gravou com o time de política, e eles gravaram com o Fernando Ferreira, o time de estratégia, para falar um pouco também das perspectivas para 2026. Aqui no Econocast a gente vai continuar trazendo atualizações desse e de outros assuntos. Muito obrigada aos nossos ouvintes, continue acompanhando nossos episódios, nossos conteúdos, também tudo publicado na nossa plataforma conteúdos.xpi.com.br. Muito obrigada, Paulinho, muito obrigada, Caio, e até o próximo Econocast. Até o próximo e boas festas a todos, feliz 2026. É verdade, Feliz Natal e feliz Ano Novo, ano que vem estamos aqui de volta.